Hoje nós teremos uma apresentação sobre testes viscoelásticos. Nós temos a doutora Luani Mesquita, nossa diretora de hematologia aqui do Hemossi Ceará, e também responsável por toda a coagulação aqui do Hemossi, uma coagulação que é referência em todo o estado e em todo o Brasil. Obrigado, doutora Luani, e agradeço, a gente agradece essa brilhante apresentação já desde já. Obrigado, Franklin. Então, hoje, bom dia a todo mundo. Quem provocou essa aula foi o pessoal da Clínica Médica do HU, no Tadeu especificamente, que está assistindo aí no online. Eu vou fazer a apresentação, geralmente eu me empolgo um pouco quando eu falo de tromboelastometria, mas eu vou tentar controlar o tempo para a gente ter um tempinho de conversar no final, tá? Então, assim, eu tentei, a gente não vai sair daqui, só para a gente alinhar as expectativas, a gente não vai sair daqui hoje sabendo interpretar todas as curvas de tromboelastometria. A ideia é a gente fazer mesmo uma visão geral do que é a tromboelastometria, o que são os testes viscoelásticos, qual é o seu uso clínico, e a gente ter uma ideia, pelo menos ali, reconhecer as curvas e ter uma ideia do que essas curvas nos ajudam no manejo dos nossos pacientes, tá? Deixa eu aqui para cá, ver se dá certo. Então, assim, quando a gente fala em avaliação da hemostasia, a gente tem que lembrar de dois contextos. O contexto de uma avaliação eletiva, aquele paciente ambulatorial, que eu estou precisando investigar um distúrbio hemorrágico, porque esse paciente tem sangramento, ou o paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico que tem um risco hemorrágico significativo, e aí, nesse contexto, eu preciso fazer uma avaliação pré-operatória, ou mesmo meu paciente faz uso de alguma droga que interfira na coagulação e eu preciso fazer esse controle, como, por exemplo, paciente uso de varfarina. E a gente vai ter os contextos emergenciais, que eu preciso entender como é que está a hemostasia daquele paciente, porque ele está sob risco de morte por conta de uma hemorragia grave, ou quando o paciente está dentro do centro cirúrgico, sendo submetido a uma cirurgia que tem um alto potencial hemorrágico, e que eu preciso avaliar melhor essa hemostasia para que esse paciente diminua o risco ou diminua a perda sanguínea, tá? Como cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea, no caso do transplante hepático. E aí, a gente, primeiro de tudo, se a gente estiver num contexto eletivo, a gente vai precisar de uma avaliação clínica adequada. Sempre que a gente fala em coagulação, os residentes da hematologia que já estão saindo, e os que já estão aqui há um ano, já me ouviram falar isso 300 vezes, sempre que a gente fala em avaliação da coagulação, a gente precisa de uma história clínica adequada. História pessoal hemorrágica, sangramento procedimento cirúrgico, sangramento mucocutâneo, história familiar. Eu preciso desse arcabouço para poder raciocinar sobre a hemostasia do meu paciente. Então, a história clínica, ela é primordial. Obviamente que no contexto de emergência, muitas vezes a gente não vai conseguir ter essa avaliação, mas muitas vezes a família traz uma ajuda, A gente vê isso eventualmente no IJF, que a gente tem um paciente hemofílico que sofre um acidente, que chega no hospital, a família já contando, que esse paciente tem hemofilia. Então, a gente precisa ficar atento também no contexto hemorrágico, porque a conduta vai mudar para aquele paciente. E quando a gente vai fazer a avaliação da hemostasia, a gente tem hoje duas formas de fazer essa avaliação laboratorialmente. Os testes convencionais e os testes viscoelásticos, tá? Falando especificamente dos testes convencionais, a gente vai ter 4 grupos, de testes que vão conseguir fazer uma avaliação nessa hemostasia. Então, a gente vai ter fisiologicamente, a hemostasia primária, a hemostasia secundária, os sistemas reguladores da coagulação e a avaliação da atividade fibrinolítica. Num contexto emergencial, o que a gente vai ter de avaliação é basicamente a hemostasia primária e secundária, quando a gente fala de teste convencional. A gente não tem um teste amplamente disponível, facilmente executável, que consiga avaliar a atividade fibrinolítica
quando a gente fala em teste convencional. E os sistemas reguladores da coagulação, a gente faz uma avaliação muito mais por conta da outra ponta da hemostasia, né, quando o paciente tem uma coagulopatia trombótica, que aí eu vou fazer dosagem de proteína C, proteína S, no contexto de sangramento mesmo, o que a gente vai ter é hemostasia primária e hemostasia secundária. Quando a gente fala de hemostasia primária, a gente está falando especificamente ali da plaqueta, tanto em quantidade quanto em função. Né? A plaqueta, ela anda na circulação, na sua forma em repouso, né, na sua forma inativada, e quando ela é exposta ao colágeno do subendotélio, vai acontecer uma série de interações entre proteínas presentes no plasma e moléculas presentes na superfície da plaqueta, que essa interação vai culminar com o processo de adesão plaquetária, agregação plaquetária, liberação dos grânulos, que vão fazer uma retroalimentação do processo, tá? Então, a hemostasia primária, a gente vai fazer uma avaliação pelos testes convencionais, basicamente com contagem plaquetária, o tempo de sangramento, que é um exame muito dependente do examinador e que tem muitos fatores de confusão, então ele tem uma sensibilidade que não é muito boa e uma especificidade que é pior ainda. O fator de Wolff-Lebrun, né, que vai ser, eu gosto de brincar quando eu vou explicar para os meus pacientes, o fator de Wolff-Lebrun é a colinha da plaqueta. Então, eu preciso do fator de Wolff-Lebrun para uma plaqueta grudar na outra. E a avaliação funcional da plaqueta, né, que a gente vai fazer através de testes de agregação plaquetária. Então, são exames que, se a gente pensar em contexto de hemorragia grave, de urgência, o que é que eu vou ter disponível? Basicamente, contagem plaquetária. Todos os demais exames são num contexto de investigação eletiva. E a hemostasia secundária é aquela famigerada cascata da coagulação, né, que eu tenho um fator ativando outro fator. A gente não utiliza mais aquele modelo convencional da cascata da coagulação, que eu tinha via intrínseca, via extrínseca, né, a gente já sabe há alguns anos, que esse modelo ele não é um modelo que você consiga explicar de fato como é a coagulação em vivo, ele lhe ajuda muito numa investigação eletiva, para análise dos exames convencionais, né, TAP, TTPA, e aí a gente consegue ver TAP via extrínseca, TTPA via intrínseca, só o TTPA está alargado, você vê uns fatores, se só o TAP você vê outros, se são os dois você vê outros. Mas a gente sabe que em vivo essa interação ela é diferente, né? E aí foi feito um modelo chamado de modelo celular da coagulação, que é esse que está representado aqui nessa figura, em que a gente vai ter a ativação da coagulação a partir da exposição do fator tecidual para o intravascular. E esse fator tecidual ele vai estar presente principalmente ali a nível das células subendoteliais, no fibroblasto, que está ali naquela região. E aí, com essa ativação, com essa exposição do fator tecidual, eu consigo fazer a ativação do fator 7, e esse complexo fator tecidual, fator 7 ativado, vai começar a gerar pequenas quantidades de trombina através da ativação do fator 10 ativado e do fator 5. E aí essas pequenas quantidades de trombina é que vai ser capaz de retroalimentar o processo e fazer a propagação da ativação dos demais fatores de coagulação, principalmente quando essa trombina ativa o fator 8. Então, o fator 8 ele é crucial no processo da ativação das proteínas da coagulação. O meu objetivo final com essa cascata, o que é? Se a gente tiver que decorar, que a gente não precisa decorar, a gente precisa entender a cascata, mas o meu objetivo final na ativação da hemostasia é gerar trombina. É isso que eu quero, gerar trombina, tá? Por quê? Porque a trombina é quem vai clivar o fibrinógeno e fibrina. Então, esse é o meu objetivo, tá? Quando a gente fala em avaliação da hemostasia secundária, da coagulação, os testes convencionais são o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial ativado, o teste da mistura, que nada mais é do que fazer um TAP, um TTPA, só que com um plasma que tem esses exames normais, né, um plasma conhecido, para misturar com o plasma que eu estou estudando, e a dosagem dos fatores da coagulação. No contexto de sangramento grave, eu vou ter o quê? TAP, TTPA, teste da mistura. E aí a gente entra
nas dificuldades dos testes convencionais, né? Os testes convencionais, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe o tubinho de citrato é centrifugar essa amostra para eu poder tirar o plasma e ficar com o plasma pobre em plaqueta. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar os elementos celulares do meio dessa amostra, tá? Então, ele faz uma avaliação isolada dos elementos da hemostasia. Eu conto quanto plaqueta eu tenho, eu vejo o meu TAP, meu TTPA no plasma. E ele também não avalia a fibrinólise. A gente não tem testes convencionais que façam essa avaliação da fibrinólise. O tempo de liberação, se a gente tiver numa instituição que tenha conseguido validar, que esteja realmente todo o corpo do laboratório entendendo da urgência daquela liberação, a gente consegue liberar, na melhor das hipóteses, 45, 60 minutos. Então, exige um tempo para que a gente tenha o resultado, mas ele tem uma grande vantagem, que é a disponibilidade. Então, fácil, geralmente, né, assim, pelo menos nos maiores hospitais, você vai ter um TAP-TTPA, um fibrinogênio, ali disponível para você fazer essa avaliação da coagulação. E aí, para suprir essa dificuldade, né, dos testes convencionais, a gente tem os testes viscoelásticos, ou testes de avaliação global da hemostasia. A gente tem basicamente no mercado duas metodologias diferentes. Nessa primeira fotinho aí desse equipamento azul, é um equipamento de tromboelastometria rotacional, e vizinho a ele, a gente tem o equipamento da tromboelastografia. Eles têm características, no geral, o princípio é o mesmo da avaliação, eles fazem a avaliação da viscoelasticidade do sangue, mas a gente tem algumas vantagens na tromboelastometria rotacional, porque eu tenho alguns reagentes a mais, que eu consiga fazer uma avaliação melhor da hemostasia, além de eu conseguir rodar 4 tipos de exames diferentes, comparado com a tromboelastografia, que ele só faz 2 por vez, tá? E aí, explicando como é que a gente faz essa avaliação. Primeiro de tudo, a gente usa sangue total. Então, aqui no teste viscoelástico, eu já não tenho esse problema de fazer uma avaliação isolada dos elementos da hemostasia. Eu vou usar o sangue total com os seus componentes celulares, seus componentes plasmáticos. O que a gente faz eu pego a amostra de sangue, que geralmente é uma amostra de sangue aquecida, eu vou colocar essa amostra aqui nesse copo, certo? Eu boto um copinho aqui e encaixo esse copo nesse pino, né? Eu coloco, obviamente, o copo, adiciono o reagente e vou encaixar esse copo aqui nesse pino. Esse pino vai ficar fazendo um movimento de oscilação em torno do seu eixo e vai passar a medir a viscoelasticidade dessa amostra que está aqui. O reagente, ele nada mais é do que o ativador da coagulação, então eu vou ativar a cascata da coagulação, dependendo do reagente que eu estou usando, por caminhos diferentes, e vou medir a capacidade daquele sangue de gerar trombina. É isso que eu faço, né? Quanto mais trombina eu gero, mais difícil vai ficando esse pino de rodar. Imagina que eu estou com o sangue fluido, o pino roda livre. Se eu tiver, à medida que eu vou começando a gerar trombina e formar fibrina, essa fibrina vai formando uma grade entre o pino central e as paredes do copo. Então, o sangue vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais grosso, né? Entre aspas, e o pino vai ficando mais difícil de se movimentar. E a gente vai vendo isso através do desenho desse gráfico, tá? E é esse gráfico que a gente tem que aprender a interpretar, certo? Então, aqui, uma das grandes vantagens da tromboelastometria é que, da hora que eu coloco a amostra aqui, pingo o reagente, e coloco ele no pino, nesse pinozinho, e começo a rodar o exame, eu consigo ter informações em 5 a 10 minutos que já vão me ajudar a conduzir o meu paciente. Nessa primeira etapa aqui da formação do gráfico, a gente vai ter o que a gente chama de CT, que é o tempo de coagulação. Aqui o pino está rodando livre, o sangue está com a viscoelasticidade baixa. Então, a gente vê no gráfico, sendo plotado aqui, uma linha reta. À medida que eu começo a formar a fibrina, a gente vai tendo uma maior dificuldade da movimentação.
quanto maior a dificuldade, ou seja, quanto mais eu gero trombina, mais amplo vai ser esse gráfico. Então, a gente vai avaliar a capacidade de geração de trombina pela amplitude aqui do gráfico. E na terceira fase, o que eu avalio é a capacidade desse coágulo se manter estável por 60 minutos, que é o tempo de duração do exame. E aí, se por acaso esse gráfico acontecer, o que está nessa linha pontilhada, quer dizer que esse coágulo, ele não está tendo uma estabilidade adequada e eu estou tendo uma fibrinólise exagerada. Então, eu avalio 3 etapas. Nessa primeira etapa, para começar a gerar trombina, eu vou precisar de fator de coagulação e de fibrinogênio, principalmente. Os anticoagulantes, geralmente, eles interferem aqui, né, nessa etapa. Para o coágulo ser amplo, eu vou precisar... Para o coágulo ser amplo, eu vou precisar principalmente de quê? De plaqueta, porque é na superfície da plaqueta que a gente vai gerar trombina. Se eu tenho uma superfície plaquetária pequena, se eu tenho uma função plaquetária diminuída, eu vou ter um coágulo menos amplo, porque eu vou formar menos trombina, e eu preciso de fibrinogênio, porque o fibrinogênio quem se transforma em fibrina. Então, nessa segunda etapa aqui da amplitude do coágulo, eu vou ver principalmente fibrinogênio e plaquetas. Outra coisa que eu enxergo aqui também na terceira fase é a hiperfibrinólise e o fator 13, tá? Eu vejo o fator 13 na amplitude? Vejo. Se eu tiver uma deficiência grave, eu posso ter uma amplitude diminuída, mas eu vou ver principalmente o fator 13 aqui na estabilidade do coágulo. Afinal de contas, é o 13, depois que eu formo fibrina, que vai lá estabilizar o meu coágulo, para o meu coágulo não dissolver. Se eu tenho uma deficiência grave de fator 13, esse coágulo se dissolve mais facilmente, tá? E aí a gente vai ter basicamente 5 tipos de reagentes na tromboelastometria. O Extem, o Fib, o Aptem, o Intem e o Eptem. Cada um vai ter um ativador diferente da coagulação. O Extem, a gente vai ativar principalmente ele a via extrínseca, né, via fator tecidual, certo? Então ele tem fator tecidual recombinante e vai ativar a cascata da coagulação através dessa substância, tá? A gente vai ter o Fibtem. O Fibtem é o quê? O Fibtem é como se fosse o Extem, só que eu tenho citocalasina. A citocalasina ela é um potente inativador de plaqueta. Então, se para minha amplitude eu preciso de plaqueta e de fibrinogênio, como é que eu diferencio se está faltando um ou outro? Eu tiro a plaqueta do meio da jogada com citocalasina e vejo especificamente fibrinogênio. O Aptem, ele tem a protinina. A protinina é um antifibrinolítico. Então, se eu tenho uma suspeita de aumento da atividade fibrinolítica, né, eu jogo um Aptem com a protinina, como se eu estivesse dando ácido Nexam para o meu paciente, e ver se normaliza o gráfico. Os outros dois, o Intem, eu vou ter ácido elástico, que ele vai ativar a coagulação pela via intrínseca, e aqui é fácil a gente lembrar, porque a gente sabe que quando o paciente usa heparina, eu acompanho pelo TTPA. TTPA é via intrínseca, né? Então, o Intem a gente usa principalmente, obviamente, para ver fatores da via intrínseca, mas também para ver a atividade heparina. Então, se o Intem tiver aumentado, né, o CT do Intem tiver aumentado, eu posso jogar um Eptem. O Eptem, ele tem heparinase, né, ase de enzima que vai destruir a heparina. Eu tiro a heparina da jogada e vejo se normalizou o meu CT do Intem. Então, o Intem e o Eptem a gente usa principalmente para essa avaliação de heparina, tá? E quando a gente vai ver mais uns gráficozinhos no final, certo? Para ficar fácil da gente entender como é que a gente interpreta. E para que é que serve a tromboelastometria? Paciente com sangramento, paciente com potencial hemorrágico. Então, transplante hepático, as cirurgias cardíacas ou aórticas, né, cirurgias que sangram muito, cirurgia cardíaca principalmente com circulação extracorpórea, que a gente vai ter ali um paciente anticoagulado com heparina plena e que eu preciso fazer a avaliação depois que eu reverti com protamina, se essa heparina realmente desapareceu. Cirurgias extensas com alto potencial hemorrágico, trauma grave, sangramento obstétrico, sangramento grave com indicações de transfusão maciça. Então, a gente está vendo que é principalmente para paciente cirúrgico e paciente com hemorragia grave. Esses são os cenários que a gente realmente vai ter benefício, tá? Ah, mas por que eu não posso usar para tudo? Primeiro, porque muitas vezes ele não te dá a resposta que você quer.
Então, num paciente clínico, na UTI, que todo dia vai caindo meio ponto de hemoglobina, esse paciente está sangrando, eu não sei por onde, tromboelastometria não vai ajudar. Porque se esse paciente tiver um fígado bom, o fígado é capaz de repor esses fatores da coagulação que estão sendo perdidos de forma insidiosa, e a gente não vai conseguir pegar nada na tromboelastometria, tá? E outra coisa, a tromboelastometria é muito mais caro, né? Então, enquanto nos testes convencionais você gasta ali R$ 30 para fazer um TAP, TTP, um fibrinogen, um hemograma, aqui você vai gastar R$ 1.000. Então, a gente precisa otimizar, saber realmente quem é o paciente que tem benefício, para a gente não estar gastando recurso à toa, tá? Então, são 3 contextos principais, né, em que a gente vai ter hemorragia: no trauma, na cirurgia e na obstetrícia. E os testes viscoelásticos são tão importantes nesse contexto, por quê? Porque a gente sabe que o sangramento é a principal causa de morte nas primeiras horas depois de um trauma, por exemplo, tá? 45% dos óbitos relacionados ao trauma ocorrem por hemorragia. E a gente sabe que, já tem estudo mostrando, que quanto mais tempo esse paciente passa sangrando, maior a mortalidade dele, né? Nos pacientes com hemorragia grave, 25% vão ter coagulopatia. Então, a gente precisa buscar identificar o mais precocemente possível essa hemorragia, tratar o mais precocemente possível para esse paciente ter um melhor desfecho. Então, o teste viscoelástico, nesse contexto, em que ele vai me dar o resultado da coagulopatia do paciente em 5, 10 minutos, ele tem uma grande vantagem de ser utilizado, porque a gente vai conseguir quebrar, né, esse ciclo da coagulopatia e evitar que meu paciente atinja a tríade letal, né, de acidose, de hipotermia, de coagulopatia, e que ele chegue no estado irreversível e eu não consiga mais resolver as disfunções orgânicas secundárias aí por perfusão por conta do sangramento. Então, se eu estou com um paciente com sangramento grave, eu preciso parar o sangramento dele, tratando as lesões, né? Se for um sangramento anatômico, eu preciso resolver a causa daquele sangramento. Eu preciso evitar a diluição, então a gente já sabe que não é para abrir o soro fisiológico e correr 3.000 de soro, porque quanto mais a gente dilui, mais a gente piora a coagulopatia desse paciente, tá? Eu pensei que era alguém falando no online. A gente precisa respeitar que esse paciente não precisa ter uma pressão normal, então a gente pode fazer hipotensão permissiva, deixar a minha PA sistólica ali em torno de 90, né, exceto no paciente com trauma crânioencefálico, que se a gente baixa muito a pressão, a perfusão cerebral piora, mas a gente sabe que se um paciente com uma pressão sistólica de 120, ele sangra mais do que um paciente com pressão sistólica de 90, controlar os pré-requisitos da coagulação, então resolver a acidose, resolver a hipotermia, resolver a hipocalcemia e repor os integrantes da coagulação. Essa reposição dos integrantes da coagulação, a gente pode fazer às cegas, a gente faz naquele paciente que chegou agora, eu estou vendo agora, ativa o protocolo de transfusão maciça, começa a transfundir 1:1. Essa é a transfusão às cegas. Na hora que eu começo a transfundir 1:1, eu tenho que coletar uma amostra de sangue para avaliação da hemostasia laboratorial. E aí eu posso fazer teste convencional, posso fazer teste global da coagulação. Se eu tiver teste global, eu vou ter uma resposta mais rápida. E eu vou conseguir tratar esse paciente mais rápido. Então, como eu falei para vocês, né, o teste viscoelástico, nesse contexto de hemorragia, ele vai ter vantagens porque eu uso sangue total, em 5 a 10 minutos eu tenho os primeiros resultados, eu consigo fazer uma avaliação da fibrinólise que os testes convencionais não conseguem me dar. É um exame que, a rigor, ele é desenhado para ser point of care, que é para você ter ali na instituição, para você ter uma resposta mais rápida, mas ele tem desvantagens. A disponibilidade, que a gente não tem disponível em todo lugar, justamente porque ele tem um custo elevado. E nessa ideia da disponibilidade foi que o Hemose passou a disponibilizar, né, criou em 2021 o serviço de tromboelastometria, que era para tentar suprir, né, essa falta dos testes em todos os hospitais por não terem uma demanda que justificasse a implantação da metodologia. Então, a gente tem 2 equipamentos, né? Um equipamento fica aqui no Hemose, a gente vai perder um pouquinho essa questão do point of care,
né, porque eu não vou ter o equipamento lá pertinho do meu paciente, mas se a gente estiver aqui no Hospital Universitário, Maternidade Escola, no César Caus, a gente consegue que essa amostra chegue aqui rapidamente, né, desde que o hospital se organize para trazer a amostra rapidamente, e a gente consegue mesmo, assim, a amostra demora 5, 10 minutos para chegar aqui, mais 5 minutos para eu fazer o processamento, então em 15, 20 minutos eu vou ter ali os primeiros resultados. Se a gente pensar em teste convencional, isso ainda demoraria 45, 60 minutos, e na nossa realidade, né, de hospital universitário e maternidade, dependendo do dia, às vezes demora mais do que isso, né. Então, apesar de a gente ter perdido um pouquinho essa questão do point of care com a implantação desse serviço e o equipamento ficando aqui no EMOS, a gente conseguiu aumentar a oferta do exame, disponibilizar o exame para instituições que não teriam um volume suficiente para implantar a metodologia. Então, se a gente for resumir, né, por que eu uso o teste viscoelástico para manejar hemorragia? Porque ele deu uma resposta mais rápida e ele me dá mais informações. Esse gráficozinho aqui, a gente está vendo um paciente com hiperfibrinólise, né, a gente vai ver uns gráficozinhos aqui na frente e a gente fala melhor. Mas eu queria deixar essa mensagem de que não é porque eu não tenho uma Ferrari que eu não posso dirigir até Salvador, né? Então, a indisponibilidade de teste viscoelástico não justifica a não avaliação da hemostasia do paciente com sangramento maior. O paciente está sangrando, eu preciso de avaliação laboratorial para conduzir o meu paciente de forma adequada. A gente sempre se lembra, está sangrando fazer plasma, está sangrando fazer plasma. O que é que a gente vê na prática? O fibrinogênio cai rápido. E a gente esquece de fazer crio precipitado. Então, a gente precisa dessa avaliação laboratorial adequada para manejar o meu paciente de forma adequada. A gente teve um caso bem recente, inclusive do pessoal da clínica médica, né, de um paciente que fez uma hiperfibrinólise, né, então o paciente estava transferindo tudo que podia, foi para o centro cirúrgico, mas ele tinha uma hiperfibrinólise, e se a gente não enxergasse isso, a gente não trataria de forma adequada, né. E aí eu vou mostrar para vocês só alguns exemplos de ensaios, são 3 exemplozinhos, tá, para a gente ajudar um pouquinho a entender as curvas aqui da tromboelastometria. Então, esse paciente aqui, o paciente pessoal da clínica médica conhece, né, um paciente que estava internado dialisando, investigando uma nefropatia, eu não vou saber todos os detalhes do caso do paciente, mas o fato é que o paciente foi submetido ele tinha uma bicitopenia também, tinha uma anemia, uma plaquetopenia, foi submetido a uma biópsia renal. Antes da biópsia renal, ele chegou a transfundir um concentrado de plaqueta, né, porque o pessoal da nefrologia queria um nível de plaqueta aí de 100 mil, né, assim, a literatura coloca 50 mil, mas eles queriam 100 mil, a plaqueta foi feita. E esse paciente, no dia seguinte pela manhã, quando o pessoal da clínica médica chegou, esse paciente estava chocado. E começaram o protocolo de transfusão maciça, começaram a transfundir 1 para 1, o paciente foi para o centro cirúrgico. Antes dele ir para o centro cirúrgico, foi coletada essa amostra da tromboelastometria, tá? E aí, o que é que a gente vê aqui? Era um paciente, porque é que a gente, primeira coisa, é a escolha dos canais, tá? Extem e Fibtem, a gente faz para todo mundo, é como se fosse o TAP-TTPA. Extem e Fibtem eu faço para todo mundo. Por quê? Porque no Extem eu consigo ver aqui no CT. Deixa eu botar bem aqui, porque ele está ruim de mexer. Pronto. Aqui no CT eu consigo ver fator de coagulação fibrinogênio, certo? Que é esse iníciozinho da coagulação. Quando o gráfico abre, eu posso ver o ângulo alfa, que é esse ângulo que é formado aqui e ele vai me dizer a robustez desse coágulo. Quanto menor o ângulo alfa, mais hipocoagulável a amostra, quanto maior o ângulo alfa, mais hipercoagulável a amostra, tá? Então, a gente vai ver esse ângulo alfa, a gente vai ver a amplitude. A amplitude máxima, a gente vê pelo MCF, tá? Mas esse MCF, ele demora ali em torno de 20 a 30 minutos para eu ter a máxima
capacidade de formação aqui do coágulo, a máxima firmeza, na verdade, desse coágulo. Então, como eu quero resultado rápido, a gente já tem vários estudos validando a amplitude em 5 minutos e a amplitude em 10 minutos, para eu tentar inferir se esse meu MCF vai ser normal ou não. Então, a gente não precisa esperar o MCF fechar. A gente sabe que ele não fechou quando a gente tem esse asteriscozinho aqui no canal, certo? Aqui já está fechado, porque aqui já foi uma foto do final, tá? Mas, obviamente, que a gente foi avaliando isso aqui em tempo real. Então, a gente vai olhar, para facilitar, quando eu pego a minha curva da tromboelastometria, o que é que eu vejo? Vou olhar para o meu Exten, o primeiro exame, vou olhar para o CT. CT está aumentado, está acima de 79, então falta fator de coagulação ou fibrinogênio. A gente vai já ver uma curvinha ali que a gente tem um CT aumentado por conta de um fibrinogênio. Quando a gente tem uma deficiência grave de fibrinogênio, ele também alarga o CT. Mas a priori, né, se eu não tiver uma deficiência grave, o CT vai estar aumentado por deficiência de fator da coagulação. O próximo parâmetro que eu vou olhar é a amplitude, que pode ser em 5 ou em 10 minutos. A maioria dos protocolos, os algoritmos de interpretação, usam o A10, considerando um A10 normal, quando ele está acima de 40 milímetros. Aqui eu tenho um A10 de 26 milímetros, então a minha amplitude está diminuída. Se a minha amplitude está diminuída, é porque está faltando ou plaqueta ou fibrinogênio ou os dois. Como é que eu sei? Eu olho para o FibTem. O FibTem é o Exten, só que sem a plaqueta, porque eu estou com citocalasina inativando. Então, eu vou olhar o que no meu FibTem? O A10, né? A amplitude que eu estou comparando. Olho aqui para a amplitude, está de 8. Os algoritmos colocam geralmente uma amplitude do FibTem de pelo menos 9, certo? Mas com um alvo, se for qualquer pessoa não gestante, não puérpera, um alvo de 12. Se for gestante puérpera, um alvo de 15. Mas normalmente a gente usa ali 9 ou 10 para paciente clínico e gestante a gente usa pelo menos 12. Se estiver abaixo disso, está faltando fibrinogênio. Então, a gente vai ter aqui uma amplitude, nesse nosso paciente, deficiência de fator de coagulação, uma amplitude diminuída, porque eu tenho um fibrinogênio limítrofe, né, o normal ali 9 está 8, então da deficiência leve de fibrinogênio. Se a amplitude do Exten é plaqueta mais fibrinogênio, então como é que eu sei a contribuição plaquetária? Matemática simples, né? A10 do Exten menos o A10 do FibTem, 26 menos 8 vai dar 18. 18 é? É, né? Vai dar 18. A contribuição plaquetária, esse valor, né, do Exten menos o FibTem, a gente chama de PL-TEM, tá? Esse PL-TEM, normalmente, a gente quer que ele esteja, assim, o ideal acima de 25. Se tiver abaixo de 25, com certeza está faltando plaqueta, certo? Entre 27 e 32, questionável. Acima de 33, a plaqueta está ok. Então, aqui eu tenho déficit de plaqueta, com certeza. E o que mais chama a atenção nesse gráfico é essa hiperfibrinólise aqui, né, que acontece de forma precoce. Então, a gente tem um paciente que não importa tudo que você dê para ele vai consumir e vai quebrar tudo porque ele está fazendo uma hiperfibrinólise. E a gente só consegue ver isso pelo teste viscoelástico, tá? A outra curva que a gente passou foi o INTEM. Normalmente a gente passa INTEM, sangramento grave, para eu ver se está faltando fator da via intrínseca. Ah, mas qual a diferença de por que você quer tanto ver via intrínseca? A gente tem uma droga que eu posso utilizar, que é o concentrado de complexo protrombínico, que ele vai me dar basicamente fator da via extrínseca, né? Então, se eu tiver um INTEM alargado, preciso fazer plasma, porque eu não tenho outra forma de dar fator 11 para esse paciente. E também porque era um paciente dialítico que tem contato com heparina. E aí é interessante porque o pessoal diz, não, mas está dialisando sem heparina. Todo paciente que chegou aqui com Rotem dialisando sem heparina, o INTEM estava alargado, tá? Então, assim, tem heparina no sistema, tem anticoagulante no sistema, tem alguma interferência, ou às vezes não é nem
que ele esteja colocando na solução ali no sistema, mas aquela heparinazinha que a gente coloca ali no catéter, né? Quando a gente termina, que é para o catéter coagular, a pessoa não puxa tudo, acaba entrando um pouquinho na circulação. E num paciente com sangramento grave, isso pode interferir sim. Então, a gente acabou passando o INTEM, CT do o INTEM, o que é que vai me interessar? É só ver o fator de coagulação. Então, no CT do INTEM, o normal é até 240 a 233, está normal. E a gente passou um Aptem, a protinina antifibrinolítico. Olha a diferença desse gráfico para esse. A gente sempre compara Aptem com Extem. Se esse paciente não estivesse fazendo hiperfibrinólise, era assim que ele iria estar. Mas aí ele estava com sua hiperfibrinólise marcada, né, fechando aqui os 3 gráficos, e isso aqui é um paciente, isso aqui denota uma gravidade, uma mortalidade altíssima, né, tanto que esse paciente veio a óbito. Pode falar, doutor Franklin. Desculpa interromper a aula, é uma dúvida. Quando faz a comparação de se o paciente está precisando de plaquetas ou não, isso também serve em relação à função? Por exemplo, eu posso ter um hemograma com plaquetas relativamente razoáveis, 60, 70 mil, 80 mil, mas aí o cálculo dá abaixo dos 25, e aí eu preciso transfundir plaquetas, acontece isso? Acontece, tá? A trombelastometria, uma das limitações é a avaliação da função plaquetária, tá? Se a gente tiver... O problema é que a plaqueta é rainha, né? A plaqueta, ela é toda diferente. Para a plaqueta funcionar, eu preciso ter um arcabouço citoesquelético adequado, eu preciso ter as moléculas de superfície, eu preciso ter liberação de grânulo, esse grânulo denso, né? Ele tem que estar cheio de agonista lá dentro. Então, ela é complexa a sua ativação. Algumas situações você consegue pegar na trombelastometria. Por exemplo, um glanzma grave, você consegue pegar, né? Paciente com disfunção plaquetária por sepse, eventualmente você consegue pegar, mas doença de Vauve-Lebrun, você não pega, que também é distúrbio de hemostasia primária, né? Então, e se a plaqueta, se a amplitude do Extem está diminuída e o FIB tem que estar normal, é deficiência de plaqueta. Pode ser quantitativa, pode ser qualitativa, certo? Aí você deve transfundir. Mas o fato de você ter uma tromboelastometria normal não significa que a hemostasia primária do meu paciente está ok. Então, eu posso ter um paciente sangrando com trombelastometria normal. Na grande maioria das vezes, a causa disso é sangramento anatômico, cirúrgico. Chama o cirurgião para resolver. Mas, se que você quiser descartar alguma coisa, o cirurgião não veio ainda, faça uma plaqueta, né? Porque aí você pode... Porque aí você pode estar realmente na frente de uma disfunção plaquetária, tá? A trombelastometria, ela vai ver basicamente a função mecânica da plaqueta, né? Como é que mecanicamente essa plaqueta ajuda na contribuição de trombina, mas ela não vai pegar todas as disfunções plaquetárias, certo? Uma dúvida também, né? Um paciente com uremia franca e tudo. Se você também transfundir plaquetas, vai dar alterado, provavelmente, você pode ter diminuição da contribuição plaquetária. Não iria ter benefício, exatamente, porque o problema é a uremia, porque a plaqueta que você dá vai sofrer interferência lá, né, das substâncias da uremia, né. Esse próximo gráfico, né, então, sistematizando a nossa avaliação geral. Paciente, esse daqui era um paciente no transplante hepático que estava dentro de sala com sangramento no leito do fígado, né? E aí foi solicitado essa trombelastometria. Como é que a gente vai ver aqui? Então, Extem, Fibtem, a gente faz para todo mundo, Intem, a gente faz sangramento grave, paciente com uso de heparina, Eptem, eu só faço se o Intem estiver alargado, porque eu só quero ver se o problema é heparina. Aptem, eu faço se eu tiver suspeita de hiperfibrinólise, tá? Então, Extem e Fibtem para todo mundo. O que é que eu olho? CT do Extem, aumentado, fibrinogênio ou fator de coagulação. A10 do Extem, 28, diminuído. Ou é plaqueta ou é fibrinogênio. Vamos ver o Fibtem. Olha o CT do Fibtem, 1065. Tem um estudo que mostra que se um CT do Fibtem está acima de 600, isso já justifica eu ter um CT do Extem aumentado.
Então, isso daqui pode ser simplesmente por conta do fibrinogênio que está diminuído. Então, a gente vai ter aqui uma A10 do FIB tem de 2, quando eu quero pelo menos 9, então, a deficiência grave de fibrinogênio. Se a gente for ver aqui contribuição plaquetária, vai dar, pelo A10, vai dar 26. Poderia ter benefício, poderia ter benefício. Se a gente for dividir aqui estratégias, a primeira coisa que a gente faria era fibrinogênio. Primeira coisa, tá? Se eu tiver ele na sala, eu posso fazer o fibrinogênio e repetir para ver se ainda está faltando alguma coisa? Posso. Se eu não tiver com ele na sala e o paciente estiver sangrando muito, eu posso fazer fibrinogênio, fazer plasma e posso fazer uma plaqueta, né? Aí, geralmente, a gente vai estratificando. Fiz fibrinogênio, continua sangrando, fiz o plasma, continua sangrando, faço a plaqueta, né? Isso é dinâmico, é com o paciente na sua frente, você resolvendo, tá? Aqui a gente pediu para repetir o FIB-TEM, porque geralmente quando vem esse FIB-TEM muito alargado, você pode ter uma deficiência grave de fibrinogênio, ou a pessoa que está manuseando esqueceu de colocar o reagente do FIB-TEM. Então a gente acaba mandando repetir, que é para ter certeza absoluta que não foi falta de reagente, né? E nesse daqui, o que é que a gente tem, né? Era um paciente de cirurgia cardíaca com sangramento microvascular, depois que saiu de SEC, já tinha feito protamina, e ainda estava sangrando. Aí o anestesista pediu, a gente faz de cara Extem, Fibtem e Intem, tá? Então aqui no Extem a gente tem um CT discretamente aumentado até 79 para 89, num paciente sangrando sem outros déficits, a gente até trata isso daqui, posso fazer CCP, eu posso fazer plasma, mas se o paciente estiver estável e tiver outros déficits, a gente nem corrige, porque é muito discreto, tá? A amplitude bem aumentada, ó, muitas vezes o anestesista faz hemocompletan, né, que é o concentrado de fibrinogênio, as cegas ali, e aí muitas vezes a gente vê isso aqui, essa amplitude de 64, limite superior, se a gente for olhar o ângulo alfa de 80, um ângulo alfa bem grande. Isso aqui, a gente pode ver, a gente via muito isso aqui no COVID, paciente com neoplasia, porque a gente vê essa hipercoagulabilidade. E aí, porque está hipercoagulável, tem que fazer enoxaparina? Não existe nenhum estudo mostrando parâmetros na tromboelastometria que definam que eu tenho que anticoagular, que eu tenho que decidir anticoagulação por si só, tá? A gente tem que avaliar o contexto todo do paciente. Amplitude aumentada, vou olhar meu FIB-TEM aqui, o A10 do FIB-TEM, 21, super normal, até uma tendênciazinha mais para cima, né? Passei o meu INTEM, CT do INTEM, 2.750, normal até 240. Se o CT do INTEM está alargado ou está faltando fator da via intrínseco ou tem efeito de heparina, como é que eu diferencio? Passo o EPTEM. Olha para o CT do EPTEM. O CT do EPTEM corrigiu mais de 20% o CT do INTEM. Precisa nem fazer as contas, né? 2.750 caiu para 283, com certeza corrigiu. Então, isso aqui é heparina. Faça protamina. Existe outra situação que isso aqui pode acontecer? Existe, quando eu faço protamina demais, né? Se eu fizer protamina demais, ela vai ter esse mesmo efeito. A protamina, quando em excesso, ela também provoca uma disfunção da coagulação, né? Então, às vezes a gente vê desse jeito aqui, eu nunca vi desse jeito não, assim, bem, com esse tem bem aumentado, talvez o pessoal da anestesia, o Davi Marinho, que faz isso aqui há mais tempo, fica com o paciente dentro da sala, pode ser que ele tenha visto em algum contexto, mas assim, bem aumentado, assim, geralmente o que eu já vi é heparina, mas às vezes a gente vê um CT do INTEM um pouquinho aumentado e o colega colheu a amostra logo depois de ter feito a protamina, 15 minutos, 10, 15 minutos depois de ter feito a protamina, às vezes a gente vê isso daqui, tá? Mas, no geral, tem aumentado, corrigiu. E aí tem uma diferença, né? Porque ele não corrige com Reptem, quando é protamina, quando é intoxicação por protamina, ele não corrige com Reptem. Aqui, claramente, é intoxicação, é feito de heparina, e aí tem que fazer protamina para poder corrigir, tá? Pronto, assim, como eu falei para vocês, a gente não ia esgotar, né, o assunto, afinal de contas, é um assunto complexo e tem, se a gente for botar ali no PubMed, tem milhares de artigos sobre elastometria, só em 2024 tem mais de 400, mais de 300 artigos, eu olhei ontem, e aí a gente pode marcar depois outros momentos e eu fico agora à disposição
para eventuais perguntas e comentários. Fiquem à vontade. A gente queria abrir as perguntas e comentários para a plateia. Se alguém aqui tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, ou no chat também podem fazer perguntas. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Não tem. Alguém na plateia gostaria de... Promete, cada um levantou a mão. Pode abrir o microfone e falar. Pessoal da Alô, alô? Pronto. Alô? Alô? Alô, tá me ouvindo? Pronto, pode falar, estamos ouvindo. Pronto. Não, só porque tava com problema no microfone aqui. Mas... Só para agradecer, né, aqui em nome da Clínica Médica, porque tanto pelo apoio da aula, como também pelo apoio que a gente teve com a resolução do caso, né? Um caso realmente muito complexo, a gente conseguiu observar vários problemas na cadeia aqui do atendimento do paciente, mas a gente conseguiu o tromboelastograma, conseguiu muitas informações rápidas, só para agradecer tanto o apoio da condução do caso, como também aí depois a gente aproveitou o caso para rever as deficiências, e aí eu conversei com a Luani e ela se dispôs a fazer a aula, né? Então, agradecer aqui em nome de toda a Clínica Médica, tanto o apoio diagnóstico, como pela aula, muito boa aula, vi coisas aí que eu nunca nem sabia que existiam. Por nada, Tadeu, e a gente está à disposição, sempre, né? Todo dia. Então, bom dia. Alô, alô? Baixou demais. Alô, alô, pronto. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela aula, né? E eu queria só tirar uma dúvida, porque eu não entendo muito bem se a tromboelastometria, ela é, tipo, veta ou não o protocolo de PTM. Você poderia reforçar isso, por favor? Não entendi. Se a esse teste, né, de tromboelastometria, ele é, tipo, ele veta ou não o PTM? É isso a parte que eu me perdi. Veta no ou sentido não, de não fazer. Não. Não, né? Certo? Protocolo de transfusão maciça, quem decide é o paciente que está sangrando, tá? Se o paciente, se você for olhar na literatura, existem vários conceitos de transfusão maciça, que geralmente são todos olhando para trás. Paciente que transfundiu mais de X bolsas em 24 horas. Paciente que transfundiu tantos ml por quilo nas 24 horas. Não é isso que eu quero. Eu quero identificar que meu paciente está com hemorragia grave para eu agir o mais precocemente possível, porque quanto mais eu demoro para agir, maior a chance desse paciente fazer disfunção orgânica e morrer, tá? A tromboelastometria, onde é que ela entra no contexto da hemorragia grave? Meu paciente, eu identifiquei que meu paciente tem hemorragia grave. Aí eu tenho vários critérios. Posso usar o índice de choque, posso usar o ABC no trauma, tá? Então, eu vou definir por esses critérios clínicos a avaliação de sinais vitais. Meu paciente tem uma hemorragia grave, está com índice de choque aumentado, tem indicação de começar a transfusão maciça. Começa o protocolo às cegas, 1:1, concentrado de hemácia para 1 plasma. Depois do quarto pacote, faço plaqueta, faço fibrinogênio. Mas na hora que eu peço o meu primeiro concentrado de hemácias, eu tenho que fazer uma avaliação laboratorial da hemostasia dessa pessoa. Então, eu vou coletar uma amostra para fazer a avaliação laboratorial. Essa avaliação laboratorial pode ser por teste convencional, contagem de plaqueta, TAP, TPA, fibrinogênio, ou pode ser pela tromboelastometria. Então, a tromboelastometria vai ser um exame que vai te ajudar a guiar e conduzir aquele paciente, para que eu seja mais assertivo, consiga transfundir de fato o que o meu paciente precisa,
o mais rápido possível para que esse paciente evolua com menos função orgânica e eu consiga salvar ele, que é o nosso objetivo final, certo? Aí só tirando uma dúvida. Naquele primeiro caso, que foi a paciente da biópsia renal, né? Com aquele resultado, qual seria a conduta? Assim, faria plaqueta, faria antifibrinolítico? Primeira coisa, antifibrinolítico, Tá. né? É igual a gente está aqui pensando ali numa esteirazinha, que eu tenho um negócio, eu estou colocando tijolo e eu tenho lá uma prensa destruindo o tijolo. Para eu poder o tijolo chegar e formar a casa, eu tenho que parar a prensa. Porque não adianta, pode jogar tijolo do jeito que você quiser, cimento, a casa não vai sair, porque eu estou destruindo. Então, a primeira coisa é fazer antifibrinolítico. Esse paciente, logo depois que ele coletou a amostra, o pessoal da clínica fez o antifibrinolítico às cegas, fez 1 grama de ácido nexâmico. Né? A gente não conseguiu uma amostra dele depois. Conseguiu não veio a segunda amostra. Né? Ele foi a óbito no mesmo dia. Mas possivelmente, se tivesse sido feito um antifibrinolítico, coletada a amostra depois, talvez aquilo ali tivesse melhor. Talvez a gente ainda tivesse uma lise, né? Tanto que a nossa sugestão na condução foi fazer uma nova dose de antifibrinolítico, né? Porque era uma hiperfibrinólise, assim, muito precoce, e aquilo ali denota a gravidade do paciente, né? Esse paciente, ele não tinha, a priori, nenhum motivo para ter uma hiperfibrinólise, porque a gente vê em alguns contextos, né? Paciente com hepatopatia faz mais hiperfibrinólise, lesão cerebral, né? Você tem muita liberação de substâncias que estimulam a fibrinólise, né? Esse paciente, a rigor, não tinha. Muito provavelmente isso aqui foi porque quando o pessoal chegou de manhã cedo, esse paciente estava sangrando há muito tempo. Então, ele já estava fazendo uma coagulopatia grave. Né? Mas ali, a primeira coisa é antifibrinolítico. Depois do antifibrinolítico, aí a gente ia fazer as outras coisas. Ali, plaqueta seria a primeira coisa que eu faria para ele, né? E não me lembro mais do gráfico. Não sei se... Não me lembro mais do gráfico. Posso olhar aqui. Peraí. Pronto, então a primeira coisa que eu faria aqui, antifibrinolítico, depois do antifibrinolítico a gente faria plaqueta, com certeza. Depois da plaqueta, se o paciente continuasse sangrando, a gente poderia fazer aqui um fibrinogênio, se continuasse sangrando, poderia fazer plasma. Eu faria nessa ordem para esse paciente. Mas sempre avaliando. Você faz uma medida, reavalia. Faz uma medida, reavalia. Aí, claro, que o paciente que a doutora Luciana pega lá no IJTF, que chega sangrando o tempo inteiro, tá um sangramento profuso, está muito grave, vai transfundindo, como a gente já pegou o paciente com hemorragia obstétrica, sendo abordada dentro da UTI porque não conseguiu ir para o centro cirúrgico. Desce tudo de uma vez. Aí aqui não tem mais aquela regra de um hemocomponente por vez. Pega 2 acessos, corre o CH num, fibrinogênio no outro, né? Aí é guerra, né? Parabéns, foi ótimo. São 2 dúvidas. A primeira é, você faz sempre o Extem e o Fibtem. Aí você só vai fazer o PLT em si, o Fibtem tiver alterado. O né? Porque se tiver PLT é um normal, é a cálculo, plaqueta. né? Que eu quero ver, geralmente eu só calculo se eu tiver um A10 do Extem diminuído, né? O PLT, na literatura, o melhor parâmetro para você fazer, na verdade, é pelo MCF. Esses valores de 27, 33 é pelo MCF. Como a gente não quer esperar o MCF num sangramento grave, se o PLT pelo A10 estiver diminuído, você acaba fazendo plaqueta. Se você puder esperar, não é um sangramento grave, tem outros defeitos da hemostasia, você pode esperar o MCF fechar. Porque às vezes o que é que você tem? Uma geração lenta de trombina. Então, às vezes, na amplitude do A10, ele ainda está um pouquinho achatado, mas depois eu consigo formar a fibrina e a amplitude normaliza. Entendeu? Tudo vai depender do contexto clínico do paciente. E o Aptem, assim, é um cálculo também? Não. Não, o Aptem Você pede ele... quando, assim, tipo... O Aptem, nesse contexto aqui, ó, a primeira coisa que você vai olhar é o ml, porque eu nem falei do ml, né? Porque é tanta coisa que não... O ml é a lise máxima, certo? Qual é a lise máxima que o coágulo
faz, aí a gente vai ver, se for até 15%, tá ok, eu posso ter essa lisezinha acontecer normalmente e o paciente não tem nada. Se for acima de 15% do ml, quer dizer que eu tenho uma lise alterada. Nesse caso aqui, o ml está de 100%, quer dizer que ele lisou 100% do coágulo. Eu não espero isso daqui para passar um aptem, né? Isso aqui é porque foi uma hiperfibrose fulminante, de repente ele fechou. Normalmente a gente vê isso afilando lentamente, tá? A gente não vê assim fechando tão rápido. Como a gente fica acompanhando o gráfico, quando você começa a ver que ele está começando a fechar, roda um aptem. Porque aí eu já sei que ele vai fechar e eu quero ver se corrige no aptem. Entendeu? Mas o parâmetro é esse, o ml. 15, Tá? né? É, Tá. o ml de E 15%. última dúvida, rapidinho também. Fica à vontade. Por exemplo, a aplicabilidade que a senhora vê do trombolastograma num cirrótico descompensado, porque assim tem o balanço, né, no cirrótico coagulante, anticoagulante, mas tipo, no cirrótico tá sangrando ali, tem um HDA, que é muito mais por hipertensão porta, né, mas a senhora acha que vale? Vale, tá? O sangrando. Isso. O importante que você botou aí no final foi ele está com HDA. Cirrótico sangrando vale a pena. Vai entrar no mesmo contexto dos outros e a tromboelastometria até te ajuda mais. Por quê? Porque ele tem uma plaqueta diminuída, na grande maioria das vezes, mas muitas vezes ele compensa ali a amplitude com o aumento fibrinogênio. Então, eu vou fazer plaqueta porque ele é plaquetopênico. Mas às vezes o problema não é na amplitude, às vezes o problema está porque ele fez uma hiperfibrinólise, porque é patopata, deficiência de fator, né? Então, ele tem o TAP alargado. Ele vai ter o TAP alargado, né? Isso aí não quer dizer que eu tenho que fazer um monte de plasma, principalmente porque o sangramento do cirrótico, hemorragia digestiva alta, na grande maioria das vezes é varicoso, é hipertensão portal, quanto mais volume eu faço, mais ele sangra. Então, a tromboelastometria no cirrótico sangrando é excelente, porque ela vai te ajudar muito mais do que os testes convencionais. Doutor Luni, em quais locais a gente consegue fazer os testes viscoelásticos aqui no Ceará e em Fortaleza, especificamente? Pronto, tem 3 hospitais que têm o seu próprio equipamento, né? O IJF para os pacientes do trauma, o HGF para os pacientes do transplante hepático, o Hospital de Messejana os pacientes da cirurgia cardíaca. Para atender aos outros hospitais da rede da Secretaria de Saúde e unidades conveniadas, o Hemossi tem 2 equipamentos. Um fica aqui na sede, né, na Zé Bastos, e aí aqui a gente atende principalmente Hospital Universitário, Maternidade Escola e César Caus. Obviamente que outra unidade da rede César que precisa também pode mandar, Martiniano, é porque normalmente não é o perfil, né, desses hospitais, mas se precisar pode mandar. E a gente tem um dentro da agência transfusional do Hospital Regional da Unimed, que aí atende aqueles hospitais que ficam mais para aquela banda de lá. Né, tanto o Hospital Regional da Unimed, quanto o Unimed Sul, quanto eventualmente precisa São Carlos no transplante hepático, então a gente acaba usando para eles, né. Normalmente tem um diferencial, né, do equipamento do Hemossi para o equipamento dos outros hospitais, porque no Hemossi a gente não oferta o exame, a gente oferta um serviço, então a gente tem, como vocês viram, os gráficos não são tão simples de interpretar, então a gente tem, além de, a gente faz o acompanhamento desde o começo, né, desde a indicação do exame, a gente está disponível para discutir, dizer se realmente tem benefício, decidir quais são os ensaios que vão rodar, e fazer a interpretação e a sugestão da conduta. Então, a gente tem uma equipe médica 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível para poder discutir a indicação do exame, o resultado do exame e a condução. Aí a equipe é formada, sou eu, são 3 hematologistas e um anestésio. O supervisor de serviço é o Davi Marinho, que é anestesiologista, e os 3 hematologistas sou eu, Fernando e Luiz Ivando. E assim, há quanto tempo existem os testes de vistoelastografia, né? Tromboelastometria. Vistoelastometria, desculpe, e assim, já são de longa data, mas eles não são muito utilizados. O preço é o principal fator? Com certeza, né?
se eu não me engano, não sou boa de história não, mas desde da década de 50 que já foi, que surgiu os primeiros esboços, né? Era trombelastografia, era aquele gráficozinho que parecia um eletrocardiograma inicialmente, né? E aí, obviamente, a metodologia foi avançando para a gente ter até o que a gente tem hoje, e tem até uma metodologia mais nova do que essa daí, que é por ultrassom. Ele joga a frequência, não sei quantos hertz, o sangue, achei bem interessante. Mas das grandes dificuldades é o custo, realmente, né? Assim, você ter a máquina que a gente tem hoje aqui, que no estado do Ceará só tem ela, na verdade, a estabilidade do reagente ela é curta, né? Na hora que você abre um frasco, você pode usar para 10 pacientes, mas ela só dura 8 dias. Então, ou você tem um volume alto para usar tudo, ou se eu fizer um teste abrindo o frasco, ele sai pelo preço de 10, né? E um frasquinho desse vai custar em torno de R$ 2.000. Então, é um exame que ainda é caro, né? E muito provavelmente a dificuldade de difundir ele é por conta realmente do custo. E assim, uma pergunta prática também, assim, a máquina, ela é transportável, por exemplo, assim, tem algum assim, programa, ao invés da amostra chegar no local, de eu transportar a máquina para o local que está fazendo a cirurgia, teria essa viabilidade? A máquina, ela é uma máquina pequena, né? A gente conseguiria transportar, mas existe tudo que é de exame laboratorial, na hora que você movimenta de um lugar para o outro, você aumenta o risco de descalibrar, né? Então, existe essa dificuldade, não é como uma máquina de recuperação intraoperatória ou de aferes, que eu ligo, quando chega no canto, ele está ligando, tá beleza, né? Laboratório, não, é um pouquinho mais diferente, porque só de eu mudar o equipamento de um canto para o outro, por exemplo, equipamento de hemograma, a gente mudou agora recente de uma sala para outra, eu tive que validar o equipamento todo de novo. Porque se tiver algum probleminha ali, alguma trepidação, eu posso descalibrar o equipamento. Então, existe essa dificuldade por isso. Mas dentro de um centro cirúrgico, por exemplo, ela fica num carrinho. Posso levar de uma sala cirúrgica para outra. Mas eu me preocuparia em colocar num carro, né, passar nos buracos de Fortaleza tudinho, aí eu me preocuparia mais com esse transporte mais prolongado. Então, que a gente queria agradecer a todos, a presença da doutora Loni pela excelente aula, né? A doutora Loni também é coordenadora dessa sessão de hematologia e hemoterapia, essa é a doutor Murilo Martins, a próxima será a doutor Ormando Campos. Nós vamos, todas as terças-feiras, estamos aqui às 7h30, né? Estão todos convidados. A gente está tanto online como presencialmente no auditório do EMOSSE. E queria agradecer a doutora Loni e deixar para as considerações finais. Doutora Loni, por favor, sua mensagem final. Né, queria agradecer a todos, né, convidar para assistir o pessoal da clínica que está aí no online, convidar para assistir as próximas sessões. Toda terça-feira a gente está aqui discutindo algum tema relevante em hematologia e hemoterapia, e dizer que o serviço de elastometria do EMOSSE está sempre à disposição, tá? O pessoal do Hospital Universitário, né, os residentes estão aqui, tem meu contato, ou pode entrar em contato direto com o laboratório do EMOSSE, a gente está sempre à disposição para ajudar na discussão e na condução dos casos, tá? Obrigada a todos, boa semana.